Muito bom dia a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Você que nos visita hoje, sinta-se acolhido, abraçado. No nome do Senhor, é uma alegria tê-los conosco, estarmos reunidos nessa manhã como culto, celebração, louvor ao nosso Deus. Antes de entrarmos na exposição aqui do nosso texto, vamos ter um tempo de oração. Como os irmãos sabem, nós estamos à procura de um novo local. Depois daquele processo com a Batista Gaúcha, entendemos, né? O Senhor nos conduzindo, não, aquela porta foi fechada e agora nós estamos então em busca de um novo salão. E o comitê está bombando, o pessoal está já animado, procurando espaços. Essa semana nós tivemos a reunião da diaconia, então nós conversamos sobre ali a questão das finanças, organizando o que a gente pode destinar ou não para esse projeto, procurando com prudência, né, administrar bem as nossas finanças. Então essa semana nós já vamos ter um grupo já visitando algumas oportunidades, alguns locais, né, sugeridos. Os irmãos que pretendem colaborar, irmãs também, podem falar com o irmão Gustavo, que está lá direcionando, né, esse comitê. Então podem trazer sugestões, nós estamos orando como igreja sobre este projeto e cremos que o Senhor tem nos conduzido até aqui. E a expectativa, então, é deste ano, quem sabe, a gente ter um novo local, na medida que o Senhor for nos conduzindo e as coisas forem se desenrolando. Então, vamos ter um tempo de oração especificamente sobre isso, né? Nós somos gratos a Deus pela história da IBE, por tudo que o Senhor vem fazendo no nosso meio, todo o histórico, desde a casa do pastor John, vários lugares que já passamos por Porto Alegre, até uma sala de cinema a gente já se reuniu ali no Strip Center. A gente tinha a oportunidade de usar lá o salão, limpávamos lá o salão, deixávamos preparados para o culto. Passamos pelo Colégio Batista, passamos também pela a Batista Gaúcha. Então, vários locais, e o Senhor nos abençoando, nos guardando até aqui. E sabemos que é importante, né, nós estarmos buscando a direção do Senhor para esses passos que nós temos. Então vamos orar ao nosso Deus nesse momento sobre isso. Lembrando em gratidão também pelo querido casal, né, Sandro e Dani, o nascimento da Léa essa semana, foi tudo bem, graças ao Senhor. Então nós somos gratos a Deus também por isso. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, pois Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus santo, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que é rico em misericórdia, o Senhor, o Deus que acolhe pecadores pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que estamos aqui, ó Deus, nesta manhã, reunidos em culto ao Senhor, rendendo graças e louvores. O Senhor é soberano sobre a história, sobre as circunstâncias, sobre as nossas vidas, sobre a história da IBE também, Pai. Por isso, louvado seja o Teu nome. E queremos entregar diante de Ti, ó Deus, esse nosso plano, nossos projetos e sonhos, vislumbrando um novo local, Pai, para a igreja, para termos ali também espaço para outras reuniões durante a semana também, enfim, o que o Senhor pretende para nós como igreja. Então entregamos tudo isso diante de Ti, ó Deus, suplicando a Tua graça, suplicando a Tua direção. Capacita, ó Pai, os diáconos envolvidos em liderar esse movimento, os irmãos também que estão ajudando, colaborando, Pai, dá direção, dá sabedoria, o bairro que o Senhor pretende também que possamos estar ali reunidos. Tudo isso é importante, ó Deus, diante dos Teus planos, e queremos realmente buscar a direção da parte do Senhor, crendo que o Senhor tem nos abençoado até aqui. Então nós submetemos ao Senhor, Pai. Continua nos direcionando, continua nos dando paz também, unidade para essas decisões. Sabemos que não haverá lugar perfeito, mas, ó Deus, submetemos ao Senhor, que o Senhor nos traga paz, o Senhor nos traga unidade, o Senhor nos traga também sabedoria para evitarmos as dificuldades em determinado local, que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração como Tua igreja, Pai. Queremos louvar o nome do Senhor também pela vida do Sandro, da Dani, o nascimento da Léa. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, essa família, a saúde, o desenvolvimento da Léa, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Louvado seja, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos então continuar o nosso estudo lá, 2 Tessalonicenses.
a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, carta escrita pelo apóstolo, uma igreja plantada por ele na sua segunda viagem missionária. Paulo escreve a fim de encorajar os irmãos lá em Tessalônica, uma jovem igreja se desenvolvendo, mas que já passava por sérias dificuldades em virtude da fé em Cristo Jesus. Eles sofriam perseguições e ainda necessitavam de mais instruções doutrinárias, principalmente relacionadas à vinda do Senhor, o retorno de Cristo. Paulo então escreve as duas cartas, né? Nós já estudamos a primeira carta e pouco tempo depois ele escreve esta segunda carta. E nós estamos considerando a parte principal desta carta, em que o apóstolo trata especificamente aspectos do retorno do Senhor Jesus, corrigindo um ensino errado de que o dia do Senhor já havia chegado. E isso não estava certo. Paulo então relembra aqueles irmãos, ensina aqueles irmãos, a volta do Senhor Jesus será sim repentina, devemos estar preparados, mas ela ainda não havia acontecido e não era tão imediata assim como eles estavam pensando. E Paulo então relembra sobre a necessidade primeiro de vir a apostasia e que seja revelado o homem da iniquidade. Nós falamos há 2 semanas atrás sobre especificamente este texto. Apostasia, a palavra ela indica abandono da verdade, mas não apenas abandono, também uma rebelião, uma revolta. Aqueles que se opõem à verdade da palavra do Senhor. Então, essa palavra apostasia, ela pode indicar, aqui no contexto que Paulo trata, o abandono da fé por parte da igreja visível e também uma grande oposição a Deus e a sua palavra em projeção mundial. Pode ser uma ênfase, né, que o apóstolo esteja trazendo aqui, apontando para um tempo de grande tribulação. E neste tempo surgirá o homem da iniquidade, uma provável referência ao anticristo, que virá no poder de Satanás, com todo engano, liderando esta apostasia. Como nós falamos, esse é um texto difícil, é um texto que nós devemos ser cuidadosos quando nós abordamos. Tem alguns aspectos escatológicos aqui de difícil interpretação. Em alguns pontos, como falamos já também há 2 semanas, existem diferentes linhas de interpretação sobre alguns aspectos escatológicos. Irmãos piedosos, estudiosos, que pensam diferente. Então, sobre alguns aspectos relacionados aos eventos futuros. E nós temos falado entre nós, podemos pensar como irmãos em alguns aspectos relacionados à escatologia de forma diferente. Termos entendimentos diferentes, que certamente serão plenamente resolvidos quando Jesus voltar. E a gente vai saber tudo definitivamente. Mas até lá, nós ainda vamos carregar algumas dificuldades de interpretação, algumas dificuldades de entendimento. Mas lembrando sempre, meus irmãos, em linhas gerais, nós cremos nas verdades claras e essenciais deste assunto, né? E nisso sim nós devemos estar bem alinhados. Nós cremos na volta pessoal do Senhor Jesus. Ele virá para julgar vivos e mortos. Ele vem para consumar a redenção da igreja, vem para estabelecer novos céus, nova terra, e como crentes em Jesus, nós devemos estar preparados para a vinda do Senhor, ansiando esta vinda. Esses pontos são plenamente claros, nós confiamos neles, cremos e devemos estar alinhados. E nesse sentido, então, meus irmãos, de preparação, de estarmos preparados, esse sentido de vigiar e orar, o texto que estudamos hoje traz considerações muito importantes sobre este aspecto. Nós vamos observar que Paulo descreve aqui mais alguns aspectos sobre o homem da iniquidade, o que ele vai realizar, qual o seu propósito, qual a obra, né, que será realizada, como o seu fim já está determinado. E o apóstolo destaca também que o mistério da iniquidade já opera. Lá nos dias de Paulo, hoje também. Nos nossos dias também. E nós entendemos, provavelmente, se intensificando estes sinais e esta ação. Por isso, devemos estar atentos.
E este texto é muito pertinente, muito importante para as nossas vidas. Vamos reler o texto, só para nós pegarmos aqui o contexto. Vamos ler ali a capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler lá desde o primeiro versículo. Não está projetado aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia. 2 Tessalonicenses 2, diz assim a palavra do nosso Deus. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, buscando graça em Deus, para nos concentrarmos neste tempo, para a compreensão da palavra do nosso Deus. Oremos. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua santa palavra, Senhor, que é luz para os nossos caminhos, que nos instrui, que nos traz o conhecimento de quem o Senhor é, de quem nós somos, o que necessitamos genuinamente, ó Deus, para a nossa salvação. Obrigado, Senhor, por este texto precioso, por esta carta que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo, e nós temos ela preservada diante de nós, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedimos graça, Pai, para a compreensão da tua palavra. O Senhor fale aos nossos corações. Peço graça a Deus para ser fiel à tua palavra neste texto difícil. O que for falado na carne seja apagado, esquecido, e que fique realmente a tua palavra, a obra do teu Espírito em nós, produzindo vida, ó Deus, confortando os nossos corações, alegrando os nossos corações, exortando, guiando as nossas vidas segundo o teu querer, segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Essa é a nossa oração em gratidão, no nome de Cristo. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, então vamos seguir aqui a exposição do nosso texto, observando os versos e, se o Senhor assim permitir, concluímos com algumas aplicações. Versículo 7, então, diz assim o apóstolo Paulo: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Como nós vimos, a apostasia e o homem da iniquidade estão sendo detidos, conforme já estudamos. Não sabemos exatamente do que se trata, porque Paulo não especifica. Então, existem diferentes linhas de possíveis interpretações, à luz também de outros textos. O que seria este algo e
alguém que detém o homem da iniquidade. Algo conforme o versículo 6 e alguém conforme o versículo 7. Os irmãos podem acompanhar a pregação que foi gravada, ela já está no nosso canal, que nós abordamos sobre estas diferentes linhas, algumas delas, para a interpretação desta força refreadora. Mas o que com certeza nós sabemos é que tudo isso está debaixo dos propósitos soberanos de Deus, a determinação de Deus. Pois Paulo diz que este homem da iniquidade vai ser revelado somente em ocasião própria, versículo 6, conforme o verso 6. Ocasião própria, ou seja, no tempo em que Deus estabeleceu, de acordo com seus decretos eternos, então este obstáculo será retirado para a manifestação final do iníquo. Porém, o principal de tudo isso é a gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo em resgate dos seus e a destruição deste homem da iniquidade pelo sopro de sua boca. Este que parecerá imbatível, poderoso, será destruído sem esforço da parte do Senhor Jesus Cristo. Porém, note que o apóstolo Paulo destaca que o mistério da iniquidade já está em operação. Por que mistério da iniquidade? O que significa mistério da iniquidade? A palavra mistério, meus irmãos, aqui nós podemos entender, indica algo que age de forma oculta, camuflada, disfarçada. Por isso mistério aqui, é isso que indica a palavra mistério. Como sabemos, Satanás é um anjo caído, mas que sabe se passar por anjo de luz, como se fosse algo bom, e visando desviar pessoas da verdade, enganar. E aqui nós podemos entender, meus irmãos, a indicação, este mistério da iniquidade, creio, indicando aqui o espírito do anticristo que já opera. E isso em concordância com o ensino do apóstolo João, lá das cartas, a primeira carta do apóstolo João. Por exemplo, acompanhe comigo 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. João capítulo 2, versículo 18 a 19. Carta que nós já estudamos como igreja. E ali o apóstolo diz, versículo 18 e 19: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então veja, o apóstolo fala aqui de falsos mestres, que estavam ensinando heresias, uma perversão do verdadeiro evangelho proclamado pelos apóstolos. Então eles estavam distorcendo aquele evangelho que João e os outros apóstolos proclamavam, um verdadeiro evangelho, né? O evangelho hoje registrado nas escrituras sagradas. Então estavam saindo falsos mestres da própria igreja, do próprio contexto da igreja. E nós vimos, quando estudamos essa carta, muito pela influência do gnosticismo, aquela mistura de filosofias gregas e uma perversão, então, uma confusão relacionado com o cristianismo, relacionado com as verdades do evangelho. Esses estavam saindo da própria igreja, então eles pareciam ser crentes por um tempo, mas não eram realmente salvos, não regenerados. E João destaca estes como anticristos, né? Estes que apostataram, eles abandonaram a fé verdadeira, a fé no verdadeiro evangelho, e estavam se opondo à verdadeira fé, ensinando um falso evangelho. Então, João destaca estes como anticristos, falsos mestres. Mas ele diz também que ainda viria o anticristo no singular. Ouvistes que vem o anticristo. Porém, já naquela época, muitos anticristos estavam saindo mundo afora, disseminando as suas heresias. Outro texto, um pouquinho mais à frente, nessa mesma carta, 1 João, capítulo 4. Capítulo 4, versos 2 a 3. Ele diz ali:
Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Veja, então, João fala aqui do espírito do anticristo que já estava presente pelos falsos profetas, líderes perversos que se multiplicavam, mas ele fala também daquele que vem a respeito do qual tendes ouvido. Então eu creio que é neste contexto que nós podemos entender a menção que Paulo faz aqui na carta de 2 Tessalonicenses sobre este mistério da iniquidade que já opera. Era assim nos dias de Paulo e segue nos nossos dias atualmente. E isso está de acordo com o ensino do próprio Senhor Jesus. Jesus, no seu sermão escatológico, referiu-se ao tempo que antecederia a sua vinda, que seria de grande tribulação. Acompanhe comigo também este texto, Marcos, por exemplo, Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, Evangelho de Marcos, os versos 19 a 23. Marcos 13, 19 a 23. Sermão proclamado pelo Senhor Jesus, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Então, sermão escatológico do Senhor Jesus, ele menciona o princípio das dores, que seriam os sinais que antecederiam a vinda do Senhor Jesus Cristo, sinais que apontam para o retorno. E esses sinais se desenvolvem no período dos últimos dias, ou como João falou, a última hora. Vocês observaram quando João fala a última hora. O que significam os últimos dias? O que significa a última hora? Quando a Escritura fala destes últimos dias, nós podemos entender que eles marcam o período desde a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo até a segunda vinda. Então é toda a história da igreja. E eles são chamados de últimos dias, pois eles antecedem a última etapa do plano soberano de Deus para a história deste mundo. Quais são as quatro etapas da história da redenção? Os irmãos lembram? Primeiro, criação. Criação, plano soberano. Segundo, queda. Terceiro, redenção. Último, consumação. Consumação. As quatro marcas, os 4 tempos, né, que apontam o plano soberano de Deus. As 3 primeiras etapas já foram. Criação, queda, redenção. Nós estamos agora às portas da última etapa, a consumação. Por isso a Bíblia chama de os últimos dias. Estamos às portas da última etapa do plano soberano de Deus para a história deste mundo. Então, estes dias seriam marcados pelos sinais, os sinais que antecedem a vinda do Senhor, e o que provavelmente vem ocorrendo, segundo a nossa interpretação, é uma intensificação destes sinais até a culminação do anticristo e a grande tribulação. E talvez seja então este tempo que Paulo esteja descrevendo aqui, a grande tribulação. Então observe, o apóstolo diz que quando for afastado, retirado o obstáculo, né, que o detém, será então revelado este homem da iniquidade. O que vai acontecer quando ele finalmente se revelar? O que acontece quando se revela o homem da iniquidade? Note, o apóstolo Paulo, antes de falar da obra, de mais alguns aspectos da obra deste homem da iniquidade, com o propósito de confortar aqueles irmãos, porque lembramos aqui, o propósito de Paulo é trazer
conforto para aqueles irmãos, para que eles estejam bem alinhados com o ensino apostólico. Então ele procura confortar. Então antes de ele falar da obra, ele já fala do fim dele. Ele já deixa claro qual que é o fim dele, ou seja, os seus dias estão contados e o seu fim já está determinado. Então ele começa destacando isso. Olha o que ele diz no versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, se manifesta. Porém, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, Paulo deixa claro aqui o controle soberano de Deus. Este iníquo, ele agirá somente até onde Deus permitir e será destruído pelo Senhor Jesus no tempo de sua volta. Portanto, estes sinais que antecedem a vinda de Cristo, dentre outras questões, devem fazer a igreja ansiar o retorno glorioso do Senhor Jesus para a consumação da sua redenção, o fim de todas as suas tribulações neste mundo caído. A nossa esperança não está neste mundo. Não está neste mundo, não está nas forças, nos poderes deste mundo, nesse mundo que é passageiro, que é efêmero. A nossa esperança está naquele que é eterno, o Senhor Jesus Cristo, somente nele. E ele virá para consumar a sua vitória, que já foi estabelecida na cruz e ressurreição, e a consumação da redenção da sua igreja. Então, sobre a destruição do anticristo, o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre esse texto, ele diz o seguinte: o anticristo não será derrotado por nenhuma força da terra. Ele parecerá um inimigo invencível, Apocalipse 13:14. Porém, quando Cristo vier na sua glória, o matará com o sopro da sua boca e com a manifestação da sua vinda, capítulo 2, verso 8. Os verbos matar e destruir não significam aniquilar, pois Apocalipse 20:10 indica que Satanás e seus ajudantes serão atormentados no lago de fogo para sempre. O anticristo será quebrado sem esforço de mãos humanas, Daniel 8:25. Jesus vai tirar o domínio do anticristo para o destruir e o consumir até o fim, Daniel 7:26. Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, 1 Coríntios 15:24-25. O anticristo será lançado no lago de fogo que arde com enxofre, Apocalipse 19:20. O anticristo será atormentado pelos séculos dos séculos, Apocalipse 20, versículo 10. Muito bem, então estabelecido o fim do anticristo, o apóstolo passa a descrever a obra dele. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então observe, o filho da perdição, o líder da apostasia, virá segundo o poder de Satanás. E Paulo descreve aqui, nós já falamos sobre isso também na última pregação, a forma como Paulo descreve este anticristo indica que ele é o extremo oposto de Cristo. Porque quando Cristo veio, a sua primeira vinda, quando Jesus se encarnou, quando Cristo se encarnou, ele se fez homem, ele veio cheio do Espírito Santo. Ele veio segundo a eficácia de Deus, ele veio segundo o poder de Deus e realizando muitos sinais. Muitos sinais, como o Evangelho de João destaca alguns deles, né? Muitos outros foram realizados, João fala, né? Mas destacam sinais. E aqueles sinais que Jesus realizou tinham o propósito de mostrar que ele, de fato, é o Filho de Deus. É o Filho de Deus que veio para salvar, veio com todo o poder. Então ele veio debaixo do poder de Deus. O anticristo é o extremo oposto. Satanás procura imitar a obra de Deus, só que de forma pervertida, para trazer exaltação para si mesmo. Desta forma, este homem da iniquidade, ele virá cheio do espírito maligno. Então ele terá essa capacidade de poderes, né, de realizar sinais e prodígios da mentira. Ou seja, ele vai realizar sinais extraordinários, sobrenaturais, porém com o objetivo de levar as pessoas a acreditarem na mentira. Por isso que nós podemos entender prodígios da mentira, porque são prodígios que levam pessoas a acreditarem na mentira. Então ele vem para iludir, ele vem para desviar pessoas da verdade, desviar pessoas do verdadeiro evangelho, o evangelho segundo as Escrituras. E ele terá poder para isso. Terá poder para isso. Os irmãos lembram lá em Êxodo,
os sábios e os encantadores de Faraó no Egito? Lembra o que eles fizeram? Diante das pragas que foram realizadas, muitos sinais ali por intermédio de Moisés e Arão, segundo o poder de Deus. Os encantadores de Faraó, de acordo com as ciências ocultas, fizeram prodígios também, até certo ponto. Até certo ponto. Reproduziram alguns. Ou seja, as obras das trevas também realizam sinais. Também realizam sinais. E esse homem da iniquidade, então, ele virá sobre o poder de Satanás para enganar pessoas. Meus irmãos, será que isso já não ocorre nos nossos dias? O mistério da iniquidade já opera. Ok, vai se manifestar, né, o anticristo final. Mas será que, de certa forma, sinais para levando pessoas a acreditarem na mentira já não ocorrem nos nossos dias? Sim, podemos entender. Se levantam falsos profetas, mais do que nunca. Falsos profetas, falsos líderes, falsos mestres, falsos pregadores, envoltos em um sincretismo religioso. Você já observou isso? Se dizem cristãos, mas abraçam um monte de outras crenças, é tudo junto, é um sincretismo religioso. Eles apresentam fragmentos da verdade. O inimigo nunca vem colocando uma mentira descarada assim. Ele vem iludindo, ele vem sutilmente, ele vem distorcendo, e aí é aquela bagunça, um sincretismo religioso, falsos líderes sendo levantados, supostos curandeiros realizando sinais. Sinais, como por exemplo, ouvimos relatos de pessoas que fazem promessas a um santo tal. Você já observou isso? Fazem promessas a um santo tal, à imagem tal, ao curandeiro tal, procurando que seu problema seja resolvido de alguma forma, ou é uma doença, ou é um problema, ou é dificuldade financeira, ou seja lá o que for, e faz a promessa lá para o santo tal. E aí, de alguma forma, essa pessoa, ela tem o seu problema resolvido. De alguma forma, ela tem ali a sua saúde melhorada e pela cegueira, pelos falsos ensinos, ela conclui, então, que deve se tornar devota daquele santo. Devota daquele curandeiro. Devota daquele líder. Sinais da mentira. Muitas religiões espalhadas pelo mundo são marcadas por acontecimentos inexplicáveis. Pessoas que passam por experiências sobrenaturais, visões de imagens, visões de santos, visões ou que recebem supostas mensagens de anjos. Seitas começaram assim. Seitas, ao longo da história, começaram assim, com líderes tendo contato com um anjo que trouxe uma mensagem, complementando a Bíblia, ou completamente fora. E assim surgem novas religiões, sinais que levam pessoas a desprezarem a verdade bíblica. Essa é uma estratégia do anticristo que já opera. Sinais, milagres, para prender pessoas ao erro. Por isso, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado em relação aos sinais. Devemos ser cuidadosos em relação aos milagres. Veja, é claro que Deus é poderoso, nós cremos nisso. Ele pode curar milagrosamente? Pode, obviamente, Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Pode curar? Pode. Ele opera maravilhas? Pode. Ele pode não curar também? Pode, segundo os seus bons propósitos. Crentes que permanecem doentes e Deus cuidando destes, e não é falta do amor de Deus para com eles, tudo de acordo com o propósito soberano de Deus. Deus opera maravilhas, nós cremos nisso, mas o propósito sempre será conduzir pessoas à verdade, isso é o principal. Não é o milagre um fim em si mesmo, é conduzir pessoas à verdade, é fundamentar pessoas na palavra, uma fé em Cristo somente, como único mediador entre Deus e os homens. Somente nele,
Somente Cristo. E uma fé com a perspectiva da eternidade, não é preso só às coisas deste mundo, mas com a perspectiva da eternidade, que isso é o mais importante, as nossas vidas salvas em Cristo Jesus. Por isso, amados, nós devemos ser criteriosos, mais do que nunca em nossos dias, pois falsos profetas também vão realizar sinais e prodígios, segundo o espírito do anticristo. Sendo assim, o principal identificador para você reconhecer um pregador genuíno, um ministério cristão genuíno, qual é o principal identificador? Para você perceber, não, esse aqui é um ministério fiel realmente. Qual é o principal indicador para você reconhecer? São os milagres? São os milagres? Não, é a doutrina que ele prega. É a doutrina que está sendo proferida. É você conferir, será que o ensino deste pregador bate com a Escritura Sagrada sobre o que é o Evangelho de Cristo? E junto com a doutrina, os frutos de uma vida piedosa, meus irmãos. Os frutos de uma vida piedosa. Pecadores sim, mas que pela graça estão perseguindo santidade. Arrependidos, quebrantados, homens que buscam a graça de Cristo, que reconhecem que são pecadores e que dependem do sacrifício plenamente de Cristo. Então é você observar se o ministério do fulano de tal bate com 1 Timóteo capítulo 3. Será que bate lá as qualificações de um verdadeiro ministro? Está entendendo a questão do critério? O mistério da iniquidade já opera. E ele vem para iludir mesmo, ele vem para pegar pessoas ao erro. Como diz o Senhor Jesus, no dia do juízo isso ficará muito claro, isso ficará evidente. Olha o que o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 7. Mateus 7. Mateus 7, 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23, o Senhor Jesus disse isso muito claro: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, a anomia, aqueles que vivem como se não houvesse uma lei para ser obedecida, uma lei que expressa o caráter santo de Deus. Os crentes não são salvos por obediência à lei, eles são salvos pela graça somente, mas aqueles que são salvos, eles desejam obedecer. Por quê? Porque eles reconhecem a lei, os princípios da lei de Deus, como a expressão do caráter santo de Deus, belo, puro, aquilo que agrada, aquilo que realmente é bom, não é uma perversão, não é uma caricatura do que é bom, mas é o que de fato é bom, expresso na lei do Senhor. Os crentes, pela graça de Deus, têm o desejo de perseguirem este alvo, a lei que é evidenciada perfeitamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que cumpriu a lei com perfeição. Portanto, sobre a questão dos sinais, sobre a questão dos milagres, olha o que o pastor Hernandes diz no seu comentário. O propósito dos milagres de Deus é conduzir as pessoas à verdade. O propósito dos milagres do anticristo será levar as pessoas a crer em mentiras. Paulo os chama de prodígios da mentira, não porque os milagres não sejam reais, mas porque convencem as pessoas a crer nas mentiras de Satanás. Atualmente, vivemos numa sociedade ávida por milagres. As pessoas andam atrás de sinais e serão facilmente enganadas pelo anticristo. Ele vai ditar e disseminar falsos ensinos. Nesse tempo, os homens não suportarão a sã doutrina, 1 Timóteo 4:1, as seitas heréticas, o misticismo e o sincretismo de muitas igrejas pavimentam o caminho para a chegada do anticristo. Ele diz, nesse tempo os homens não suportarão a sã doutrina, com base no texto lá de 1 Timóteo, ou seja, as pessoas elas não querem mais ouvir a verdade.
Elas não suportam a sã doutrina e por isso elas vão em busca de falsos mestres. Elas vão em busca daquilo que elas, no final das contas, querem ouvir. Então perceba, a responsabilidade não é só dos falsos mestres, mas é também das pessoas que querem ouvir as suas mentiras. E aí então elas não suportam a sã doutrina, elas não querem, né, não percebem que o importante é ouvir aquilo que elas precisam ouvir. Elas não querem ouvir e elas se cercam de falsos mestres. Por exemplo, teologia da prosperidade em nosso país. O falso evangelho da prosperidade que adentra as igrejas em nosso país. E as pessoas vão em busca daquilo que elas querem ouvir, aquilo que alimenta o pecado delas, que é a avareza, é o desejo de ficar rico, não Cristo. Esse é o maior desejo. Então eu quero ouvir isso que alimenta o meu ego, os meus desejos pecaminosos. Então não são só os falsos mestres, responsabilidade também daqueles que não querem mais ouvir a verdade. Será que isso não acontece nos nossos dias, meus irmãos? O mistério da iniquidade já opera. Aquilo que a palavra de Deus diz que iria acontecer, está acontecendo. A palavra de Deus não falha. Paulo identifica quem serão os enganados pelo anticristo. Você percebeu aqui no texto? Quem vai ser enganado pelo anticristo? Está escrito aqui. Quem serão as pessoas que vão dar ouvido às mentiras, que vão ser seduzidas e vão se prostrar ao anticristo? Paulo responde no versículo 10. Está bem claro no versículo 10. Quem são essas pessoas? Ele diz ali, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Ou seja, não são os eleitos. Não são os eleitos. Quem será enganado? Os que perecem. Os que perecem. Então serão enganados, não os eleitos. O anticristo vai querer enganar, se possível até os eleitos, mas não é possível. Não é possível. Por quê? Porque os eleitos, os verdadeiros crentes, são habitados pelo Espírito Santo. Eles são selados pelo Espírito da promessa. Podem ser confundidos, podem ser iludidos, podem ser oprimidos, podem ter dúvidas, podem fraquejar, mas não apostatarão da fé. Por quê? Porque o Espírito Santo está neles e os guarda. Então esses, e com todo engano de injustiça aos que perecem. E por quê? E Paulo dá a razão. A culpa é do ser humano. Não é de Deus, é do ser humano. Está aqui a razão. Por que eles perecem? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Veja, serão enganados na prática agora. Serão enganados aqueles que rejeitam a verdade. Aqueles que desprezam a verdade. Não dão importância para a verdade que é proclamada das Escrituras. Eles são cheios de si mesmos. Eles rejeitam a verdade. Eles não entendem a necessidade. Como traduz a NVI traduz, rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. A verdade que os poderia salvar, eles rejeitam. Sendo assim, verdade aqui nós entendemos, referindo-se principalmente ao verdadeiro evangelho, na essência. Né? Toda a verdade procede de Deus, mas na verdade, na essência aqui, o verdadeiro evangelho, conforme registrado nas Escrituras. Então as pessoas rejeitando a verdade, e isso, claro, meus irmãos, nós sabemos, em virtude do pecado próprio. A nossa tendência natural é rejeitar a verdade. É rejeitar, não dar importância, achar legalzinho e tal, mas não entender a vital importância da verdade. É a tendência nossa. Nossa incredulidade pós-queda em Adão é assim. É assim. Eles rejeitam. Os homens suprimem a verdade por sua própria responsabilidade. Hendrickson diz o seguinte a respeito dessa questão. É verdade que por seu próprio poder ninguém pode aceitar o amor pela verdade, porque é somente pela graça. Nós acolhemos a verdade somente pela graça, pela regeneração do coração caído que só Deus pode operar em seus eleitos. Mas ele diz aqui, essa contudo não é a ênfase aqui, o que é enfatizado é a culpa do homem. Quando o homem se perde é sempre por sua própria culpa, nunca de Deus. E aqui entra o paradoxo bíblico, aquela, né? O homem é 100% responsável por seus atos, completamente. Junto, Deus é 100% soberano. Como isso se explica? Vai além da nossa compreensão, exatamente, vai além da nossa
compreensão, mas as duas verdades elas estão bem claras na Escritura, mas a ênfase de Paulo aqui é a responsabilidade dos homens. Essa é a ênfase que Paulo está dando aqui. Eles rejeitam a verdade. Por isso perceba uma nota importante aqui para as nossas vidas nessa manhã. Você e eu que ouvimos essa mensagem, a importância de nós acolhermos essa verdade. Acolhermos essa verdade, nutrir o nosso apreço por essa verdade. Não é pouca coisa não, é fundamental para a nossa salvação. A verdade proclamada nas Escrituras, essa é a ênfase. Você não deve desprezar esta verdade do Evangelho que exalta Cristo, o único caminho para a salvação. Nós devemos amar esse Evangelho que nos traz salvação. Não é pouca coisa a doutrina não, meus irmãos, não seja iludido. Não seja iludido, doutrina é essencial na igreja. Não brinque com isso, é acolher este Evangelho, é conhecer este Evangelho, é amar este Evangelho, que traz o verdadeiro conhecimento de Deus, do nosso Salvador em Cristo Jesus, o único digno de receber toda a nossa adoração, só Cristo. Único digno, não há nenhum outro mediador, nada, é Cristo somente, é estarmos bem fundamentados no Evangelho bíblico. E essa, sem dúvida, é uma marca dos verdadeiros crentes, meus irmãos. É pela graça, o Senhor opera nos seus. Eles vão acolher, sim, eles vão entendendo no processo, eles vão aprendendo, eles vão se interessando, eles vão lendo, e Deus vai trazendo entendimento a estes, e eles vão acolhendo. É uma obra, no final das contas, da graça de Deus, mas inclui a nossa responsabilidade de nos esforçarmos. Não, peraí, a palavra de Deus está sendo pregada, Evangelho, eu quero entender, eu quero buscar, eu quero amar essa verdade. Isso é obra da graça soberana de Deus sobre os seus. Em contrapartida, aqueles que rejeitam essa verdade e desprezam essa verdade por sua própria responsabilidade, veja a consequência no versículo 11. Qual a consequência? Versículo 11 explica a consequência. Olha o que ele diz ali. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Meus irmãos, você percebeu aqui algo do propósito, do final das contas, do porquê que esse homem da iniquidade vai se manifestar? Por que Deus vai permitir essa obra? Você percebeu aqui no texto? Essa vinda da apostasia do homem da iniquidade é uma espécie de juízo de Deus para uma humanidade que rejeita a sua verdade. É uma espécie de juízo do Senhor para a humanidade que rejeitou a verdade ofertada, demonstrada para a humanidade. Uma humanidade que rejeita, é juízo de Deus. É juízo de Deus. Principalmente neste contexto da apostasia, que nós estamos lendo aqui o texto, as pessoas abandonando a verdade, se voltando em rebelião contra Deus, pela dureza do próprio coração, dessa forma Deus lhes entrega. Sigam por esse caminho. O que vocês sempre procuraram, então prossigam nisso. Prossigam nisso. Já como manifestação da ira de Deus. Vez após vez, rejeitando a verdade, fazendo chacota, desprezando, até que Deus lhes entrega para darem crédito à mentira. É a espiral descendente do pecado, do engano, da perversidade. Quanto mais você pratica o pecado, mais preso a ele se torna. Quanto mais você vai praticando, quanto mais você vai se envolvendo com engano, quanto mais você vai dando ouvidos para mentiras e praticando a perversidade, mais você se torna preso do pecado. Hendrickson traz alguns exemplos deste endurecimento do coração por responsabilidade humana e o juízo de Deus sobre este. Bem interessante, alguns exemplos destes eventos acontecendo na Bíblia. Ele diz o seguinte: quando Faraó, lembra o episódio de Faraó? Quando Faraó endurecia o seu coração, Êxodo 7, 14, 8, 15, 32, 9, 7, Deus endurecia o coração de Faraó. Você percebe as duas verdades lá no texto? Ele endurece, Deus endurece. Quando o rei de Israel odiava os genuínos profetas de Deus, então o Senhor lhe permitia ser enganado, colocando um espírito mentiroso nos lábios de outros profetas, segundo Crônicas 18, 22. Quando os homens praticam a impureza, Deus os entrega às luxúrias de seus corações para a impureza, Romanos 1, 24 e 26. E quando obstinadamente recusam reconhecer a Deus, Ele finalmente os entrega a um estado mental corrompido e uma conduta imunda, Romanos 1, 28. Assim será
no fim do tempo, Deus enviará energia enganosa ao coração daqueles que obstinadamente recusam aceitar a sua verdade redentiva. A vinda do anticristo para enganar a humanidade, nós podemos entender como juízo de Deus a um povo que rejeitou a oferta de amor, a oferta do seu Filho amado Jesus Cristo, rejeitou a oferta de salvação e por rejeitarem, por não darem crédito à verdade, por se deleitarem na injustiça, terão que sempre buscaram, ficarão com a mentira mesmo. Ficarão com a mentira, se prostrarão ao pai da mentira. Se prostrarão ao pai da mentira, filho da perdição, para que no final sejam julgados e condenados pela sua iniquidade com justiça. Veja, Paulo diz, pois se deleitaram com a injustiça, no versículo 12. Esse é o problema de um coração não regenerado, não salvo. Ele não apenas peca, mas ele se deleita no pecado. É diferente com o crente. O crente ainda peca, o crente ainda luta com o pecado, mas o coração regenerado da parte do Senhor, ele não permanece mais à vontade neste pecado e ele então procura, né, ele pode ser ali iludido, ele vai ter que confessar pecado, ele vai lutar, mas não vai mais permanecer à vontade no seu pecado. O coração não regenerado se deleita na injustiça. Vamos finalizar, meus irmãos, com algumas lições finais aqui e aplicações que nós podemos destacar deste texto. Diante de tudo que nós ouvimos aqui, o que nós devemos pensar para as nossas vidas? Diante dessa realidade bíblica, o que nós devemos estar atentos sobre as nossas vidas? Em primeiro lugar, este texto salienta a importância fundamental em desenvolvermos nosso apreço pela verdade. Nós não sabemos quando será a vinda do Senhor, mas tudo isso que nós abordamos aqui já de certa forma atua no nosso mundo. Espírito do anticristo, disseminação dos falsos mestres, e a culminação dessas coisas pode se dar brevemente. Pode se dar muito brevemente, muito rapidamente. Então devemos estar preparados para a iminente volta do Senhor Jesus. Por isso é fundamental desenvolvermos pela graça o nosso apreço pela verdade. Como vimos, sinais e prodígios, milagres, não podem ser tomados como a principal evidência de um genuíno ministério cristão. Por mais que apareça na TV se dizendo cristão. Por mais que apareça na TV se dizendo cristão, essa não é a principal evidência, sinais e prodígios, porque vimos falsos profetas também podem realizar sinais e prodígios. Religiões falsas também exibem sinais, acontecimentos sobrenaturais. Essa é a estratégia do anticristo, sinais e prodígios para afastar pessoas da verdade. Por isso, o padrão que define um verdadeiro ministro de Cristo, um genuíno ministério, é sempre a Escritura. Sempre a Escritura. Você precisa avaliar a doutrina, o conteúdo do que é pregado, se é realmente o Evangelho de Cristo. Então nós devemos estar alertas, é fundamental exercer discernimento. Em nossos dias marcados por grande ceticismo, relativismo, onde cada um tem a sua própria verdade, o conceito de verdade objetiva é desprezado como algo ultrapassado, retrógrado, mais do que nunca devemos estar comprometidos com a verdade, se apegar à verdade, estarmos atentos. Afinal de contas, que evangelho nós cremos? Que evangelho nós cremos? Tem você acolhido esse amor pela verdade? Está você discernindo o evangelho bíblico com as suas doutrinas essenciais? Para isso, amados, é fundamental, antes de mais nada, a vida de oração. Vida de oração. É reconhecer que eu não tenho por condição, não tenho por conta própria, não posso por mim mesmo. É confessar isso diante de Deus. É nos voltarmos para o Senhor Deus humildemente. O Senhor não despreza corações humildes, quebrantados, é nos voltarmos para este Deus em oração. Senhor, ilumina o meu entendimento. Senhor, ilumina a minha mente, com tudo que eu estou lendo, com tudo que estou aprendendo, com tudo que estou ouvindo, com as pregações que estou ouvindo, com tudo. Senhor, ilumina o meu entendimento. Guarda-me, Senhor. Traz